Esse vídeo 2 veio com a ideia de contar um pouco a minha jornada, né? Porque eu acho que faz todo sentido a gente começar essa história de 365 vídeos e deixar explícito aqui da onde que veio o Mor Lima, por que eu comecei no audiovisual, né? E tudo que eu percorri até chegar hoje, onde eu tô em 2026. Então eu falei, não, o vídeo 2 vai ser isso. E aí eu peguei esse ambiente aqui que me remete muito ao passado, que é o quê? Todos os meus equipamentos de windsurf, prancha de surf, aqui prancha de kite, de foil, faz parte da minha vida, né? E lá atrás, isso daí que foi que deu o start para começar a fazer as filmagens. Se hoje eu colocar minha vida de trabalho em um gráfico, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. E sem eu saber, minha vida no audiovisual começava muito antes de eu largar o meu trabalho de CLT no ano de 2002. Em 1989 eu começava a velejar de windsurf graças ao meu irmão Paulo, que me colocou no windsurf. E 10 anos depois, quando eu comecei a frequentar Ilhabela, reencontrei um grande amigo de escola, o Guilherme Costa, que me apresentou a primeira câmera de filmar, que foi a que eu comprei, que é essa daqui, ó. Olha, dá uma olhada nessa câmera Panasonic do ano de 2000, mais ou menos essa câmera, 2000, 2002. Era a primeira câmera Panasonic 1CCD que gravava com fita mini DV. E foi com ela que eu adentrei ao mundo do audiovisual, mesmo sem saber, né? No ano de 2000 eu migrei para o kitesurf, foi quando começou o kite no Brasil, e logo no ano seguinte eu comecei a fazer as filmagens de kite em Ilhabela. Eu até tenho coisas bem antigas guardadas aqui. Foi depois de ter passado para o kite e 3 anos após ter começado o kite, eu tive a oportunidade de viajar ao Brasil filmando uma galera muito massa do kitesurf e ter a possibilidade de criar o meu primeiro produto audiovisual, que foi o primeiro DVD brasileiro de kitesurf em 2003, Brasil Kite Trip. O que me diferenciava e me diferencia até hoje é a prontidão, é a rápida resposta na entrega do produto captado e também a estética básica e de altíssima qualidade que eu gosto de apresentar para os meus clientes. Então, assim, eu não gosto de gravar em log, né? Seja ele qual for. Eu acho legal, mas eu gosto de gravar em Rec 709 direto. Para mim, sai super perfeito. Eu sempre gosto de captar as imagens quando tem a luz certa, no momento certo. Então, eu não gosto de ficar gastando imagem em momento errado para depois ter um momento certo e juntar com o momento errado não vai dar certo. Então sempre captando no momento certo. Então esse era um dos meus diferenciais e naquela época não tinha ninguém no mercado do kitesurf que trabalhasse com a excelência que eu já estava me dispondo a trabalhar naquela época. E como eu estava com sangue nos olhos naquela época e no auge da captação de conteúdo, eu consegui faturar 15 mil reais com o meu primeiro DVD, produzindo ele em casa e entregando pelo correio para os meus amigos velejadores de todo o Brasil que acabaram comprando esse primeiro DVD. Tudo indo bem, o Campeonato Brasileiro de Kitesurf sendo formado naquela época e eu, no auge ali das minhas produções audiovisuais, fui chamado para fazer toda a cobertura do circuito Oi Kitesurf brasileiro e foi uma honra para mim. Nesse trabalho a gente acabou produzindo os DVDs dos campeonatos brasileiros que estão aqui, ó. Esses DVDs produzidos por mim. Naquela época eu também já era especialista na produção de conteúdo de kitesurf e também não sabia. E eu estava seguindo naquele caminho, que era o que estava vindo dentro de mim, o que eu gostava de fazer. E o dinheiro começou a entrar, eu comecei a ser remunerado para fazer os trabalhos, comecei a ser reconhecido, fiz diversos trabalhos e isso foi só crescendo no meu currículo e no meu start de filmmaker,
que foi em 2003. Fora isso, peguei todos os campeonatos brasileiros, sul-americanos e campeonatos mundiais de windsurf Fórmula também. Eu tive o privilégio de cobrir praticamente uma parte da história dos campeonatos brasileiros e sul-americanos de windsurf que ocorreram aqui no Brasil. E hoje eu sou considerado a pessoa que mais tem conteúdo de audiovisual do kitesurf, da história do kite no Brasil. Desde 2003, captando conteúdo, tudo guardado. Depois eu vou mostrar para vocês esse conteúdo, onde está guardado, como que está guardado, como que eu guardo minhas coisas, minha câmera, tudo dessa forma para você proteger teus equipamentos e tuas mídias aí, que essas mídias aí valem muito dinheiro. Eu anotei um negócio aqui legal de falar, que em 2008 eu fui fazer o meu primeiro campeonato mundial de stand-up paddle, tá? E eu tinha uma PD 150 da Sony e um dia ou 2 dias antes de começar o campeonato lá em Maceió, minha câmera quebrou, pifou, não funcionou mais, foi bizarro. Eu tive que correr atrás lá no centro de Maceió para comprar uma câmera e o que acabou caindo na minha mão foi uma Canon T3i com a lente do kit. E dia seguinte já tinha o campeonato mundial rolando e eu com a minha PD 150 bonita, com zoom, tinha 12 vezes de zoom ótico, aquela filmadora na época, entendeu? E aí eu tive que trabalhar com uma Canon que eu nem sabia mexer naquela época, uma câmera de foto que filmava, né? Não era o momento ainda que eu ia fazer essa transição e foi ali que eu acabei fazendo a transição. Fiz esse trabalho, a empresa internacional que estava vindo cobrir o Mundial acabou me emprestando uma lente, acho que era uma 70-200 que eles tinham reserva. E eu acabei fazendo o evento com eles. Foi complicado, por isso que é bom a gente ter também um equipamento reserva, né? Eu não tenho equipamento reserva. Até tenho. Hoje eu tenho uma Canon 80D, que eu posso usar como reserva, mas não gosto. Eu tô vendo aqui que a lente que eles me emprestaram no campeonato foi uma 18-135mm. Essa lente que eles me emprestaram. E o drone que eu usava naquela época, acredite ou não, era um F450 da DJI. Um F450 da DJI. E um dos amigos que estava comigo no quarto tinha acabado de trazer um Phantom 1. E o Phantom 1, você sabe, né? Não tinha gimbal, não tinha nada. Você virava o drone e ele ia para o lado, ó, Phantom 1. Falando no Phantom 1, ó ele aqui, ó. Bom, fiz muita coisa de audiovisual naquela época. Fiz trabalho para Sport TV, para Band TV, para o canal Uhu, para o Esporte Espetacular, para o SBT Esportes. Tinha uma amiga que era a Camilinha Coimbra, que ela trabalhava na assessoria de imprensa desses campeonatos de kite, então ela colocava todas as imagens que eu produzia, colocava todas as imagens que eu produzia na mídia, era muito bacana. Aí seguindo essa linha, 2012 começou a diminuir os campeonatos de kite no Brasil, eu acabei me afastando um pouco, foi a época de transição que eu vim morar em Santa Catarina. Em 2013, de 2013, 14 até 2018 eu mudei de ramo, fiquei 5 anos nisso e foi quando dentro de mim falou, não, você tem que voltar, a tua história não acabou ainda, você tem que continuar. E aí foi aí que eu voltei com tudo. 2020, pandemia, foi o melhor ano para mim, estava fazendo muitos trabalhos. 2020 também, além de ter sido um ano bom pelos trabalhos que eu fiz, foi o ano que eu tive o cancelamento de todas as minhas contas de trabalho que eu fazia para redes sociais de pousadas, cancelaram todas, pousadas, restaurantes, e aí foi complicado ali. Ali foi uma queda no meu gráfico, mas depois de 2022 para frente, o gráfico só subiu. Eu comecei novamente, depois de 5 anos parado, criar uma ascensão, colocar o nome do Mor Lima de novo no mercado do audiovisual. E hoje eu estou aqui contando essa história para vocês, nesse vídeo meio longo, mas é para vocês entenderem de onde que eu vim e o que eu quero passar de audiovisual para vocês, tá?
Então, um dos meus focos é o mercado imobiliário, os esportes aquáticos, voos de drone com ventos muito fortes. Essa é uma das minhas especialidades também. E é tudo isso que a gente vai continuar assistindo aí nesses vídeos aí daqui para frente. Espero ter me soltado mais, espero que esse vídeo tenha alcançado você, tenha te feito entender tudo o que aconteceu. E bora! Eu sou o Cláudio Molima, fica aqui um forte e grande abraço.